Olá, sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast. Meu nome é Andréa Mascarim e eu sou CEO do Grupo Paradigma. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E hoje o clima natalino já está no ar. O nosso apoiador Hashimitsu fez essa mesa maravilhosa que vocês podem aí observar cada detalhe, gente. Opções de presentes lindo, amanteigados, decorados. Eu tenho certeza que você vai agradar todo mundo que você presentear com esses amanteigados. Hashimitsu sempre presente no Mascarim Podcast. Temos também Carne Steffens, lá da Simone Mazieiro, da Avenida das Esmeraldas. Corre lá, Simone tem sempre um look perfeito para você. E também Salão MB, que Me Produz, aumenta a nossa autoestima, a gente entra lá e sai maravilhosa. É sempre um prazer ir lá no Salão da Mel, em frente ao Preço Certo, aqui no aeroporto. Então, nossos apoiadores, o meu muito obrigada. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu sou suspeita para falar, porque tem doutor que a gente vira fã, não é mesmo? E essa doutora, eu sou muito fã dela. Ela é neuropsiquiatra, ela é doutora e mestre formada pela USP. Mas assim, o currículo dela, perto da pessoa que ela é, gente, não é nada, porque ela é uma pessoa muito especial que a gente ama muito.
Doutora Tânia Novaretti, muito bem-vinda ao Mascarim Podcast. Muito obrigada, muito lisonjeada pela apresentação e pelo convite. Espero fazer jus a palavras tão boas. Tá certo? Imagina, doutora Tânia, gente, ela é um amor de pessoa, ela é uma profissional incrível, quem conhece não quer largar de jeito nenhum, né, doutora? Suspeitos nós somos. Hoje nós temos até plateia aqui no nosso Mascarim Podcast para ver a doutora, né, plateia? É isso, gente. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dessa doutora antes de começar a falar do tema que ela veio contar um pouco para nós. Doutora, quando que a medicina te laçou, te convenceu? Conta pra gente. Eu sou de uma família que as mulheres todas são professoras e acham que ser professora é a melhor coisa do mundo. E quando eu falei para minha mãe que eu ia ser médica, ela ficou muito frustrada. Falou que foi uma decepção Meu horrível, Deus. que as médicas todas elas eram gordas, feias e mal amadas, e que eu tinha que ser professora. Mas assim, sempre foi alguma coisa. É interessante que esse tipo de profissão parece que a gente nasceu com ela. E eu não consigo dizer em que momento eu decidi ser outra coisa. Realmente a medicina é meu amor. Isso para mim é viver. E conta uma curiosidade pra gente aí, na fase aí de residente, no começo, coisas que foram assim virando a chave mesmo para a doutora. É, bem, eu era uma caipira que morava na época em Sertãozinho, uma cidade do lado de Ribeirão Preto, e entrei em São Paulo, na USP São Paulo. São Paulo era assustador, né, não tinha céu, e morar naquela cidade grande que tinha um cheiro ruim, é muito esquisito. E quando eu entrei na faculdade, eu estava no segundo ano, perambulando pelos ambulatórios do Instituto de Ciências Biomédicas e vi o pessoal trabalhando, fazendo pesquisa com gato. E cheguei e conheci um grupo de neurofisiologia que achava que ia ganhar o prêmio Nobel todos os dias. E me encantei pelo cérebro. E foi desde o segundo ano da faculdade. Eu só não sabia no sexto ano o que eu ia fazer. Se era neurocirurgia, neurologia, psiquiatria ou fisiologia. Mas eu queria o cérebro de todo jeito. Então, eu acho que assim, não só a medicina, mas as coisas ligadas ao cérebro foram um impulso na minha vida. E doutora, explica pra gente, neuropsiquiatria, como que funciona isso? Então, é, do mesmo jeito que a gente dividia antes, a gente dizia psicossomático e dividia a psique, dividia a mente do corpo. A neuropsiquiatria faz a gente pensar, as doenças psiquiátricas, elas não usam o cérebro, né? As doenças neurológicas, por que elas não são psiquiátricas também? E os estudos têm levado a gente a ver que a diferença entre a neurologia e a psiquiatria é que a neurologia traz mais alterações anatômicas. Você faz uma ressonância, você vê alteração, você faz um eletroencefalo, uma eletroneuromiografia, enquanto a psiquiatria, hoje ainda, ela é funcional. O cérebro está lá bonitinho, como se você ligasse o carro. Tá? Você olha o capô, todas as peças estão no lugar. Só que a hora que você liga, não funciona. Então, é uma doença funcional. O cérebro não está funcionando direito. Eu acredito que no futuro tudo será neuropsiquiátrico. Já foi, Olha que interessante. já foi. Já teve uma relação, neurologia e psiquiatria andam casadas. Depois elas se separaram e acho que agora, acho não, de verdade agora, elas estão se reaproximando e vão ficar juntas, com certeza. Porque nós somos um todo. É um complemento, né? As doenças neurológicas têm sintomas psiquiátricos e as doenças psiquiátricas também. A gente tem o cansaço, tem sintomas de fraqueza, de alteração do sono, que são do cérebro, que são neurológicos.
E teve alguma coisa nesse processo aí, nesse início, que mudou a visão da doutora de escutar, de cuidar? Teve algo que a doutora lembra, assim, que: "Nossa, isso me marcou"? Eu acho que, assim, essas coisas a gente traz de casa. Na verdade, essa é uma falta que eu sinto nas faculdades e até antes. No ensino médio, no ensino fundamental, a gente tinha que trabalhar a convivência, tinha que trabalhar a escuta, tinha que trabalhar um olhar de empatia para o mundo, que você não aprendeu na escola, eu não aprendi, ninguém Sim. aprendeu. Mas eu acho que a coisa mais importante, foi o fato de ser mulher. Eu comecei pela neurologia, minha primeira residência foi neurologia, e eu lembro que atendi um paciente com doença de Parkinson, na época eu tinha 23 anos de idade, e quando acabou a consulta ele falou: "Moça, que hora o doutor chega?". Isso foi uma coisa que muito marcante para mim, porque ele me ouviu explicar tudo sobre a doença de Ficou Parkinson, quietinho. quietinho, para depois chamar o médico. Talvez essa coisa de, ouvir mais o paciente tenha sido um aprendizado em relação a isso, mas eu acho que é uma característica. Quando eu entrei na faculdade, 40% dos alunos eram meninas, 60% eram os homens. Hoje a maioria das nossas alunas são meninas, São mulheres. porque nós temos mais empatia mesmo. Quem faz ninho é a mulher. Então é normal que essa profissão devesse ser nossa. Sim. Ela só não foi enquanto o preconceito contra nós era muito grande. Escutamos mais, né. Né, exatamente. Eu me lembro que eu tinha uns elogios do tipo, no começo da carreira: "A senhora é minha única médica mulher". Nossa, era uma facada no coração, Ninguém sabia se isso era um elogio. exatamente. E hoje não faz mais diferença. Hoje a gente busca o Hoje médico. estamos em todos os lugares, né, doutora? Exatamente. E se não matarem a gente na fogueira de novo, A gente vai estaremos cada vez mais. E hoje, quais os tipos de caso que mais chega no consultório? Então, na neurologia, a minha subespecialidade na neuro é demência. Então, na neurologia, mais Alzheimer, demência, embora a gente tenha todas as doenças. Na psiquiatria, transtorno ansioso, o problema do planeta Terra, né. E às vezes eu falo para o paciente: "Escuta, não vou pregar nenhum rótulo na sua testa, você é normal, é normal ser ansioso nesse Acho que é o contexto". mal do século, né, doutora? E veja, a gente tem que ser ansioso. Nós somos uns macaquinhos pelados que tivemos que enfrentar leão, tigre, um monte de coisa para sobreviver, cobras. Sim, Era por manter o alerta que a gente sobreviveu. Então, ser ansioso faz parte da nossa natureza. A questão é que chega um momento em que essa ansiedade paralisa a gente. E a hora que a ansiedade paralisa, é a hora de procurar um médico. A hora que eu não consigo mais descansar, porque eu só penso, que eu só fico prevendo o futuro, essa é a hora de procurar um médico. entendi. E um hábito que se a doutora pudesse mudar nas pessoas, para que não chegasse a esse ponto, qual que é o conselho? Bem, primeiro dormir. Dormir bem. A gente desvalorizou dormir, parece que é perda de tempo, né. Parece que a gente quer ser útil o tempo todo, né? Sim, é como se dormir fosse uma coisa, me tira da tomada. E dormir é o mecanismo mais sofisticado do cérebro. Durante a noite, a gente consolida todas as nossas memórias, a gente faz os nossos neurotransmissores, a gente faz nossos hormônios. Então, o sono é uma coisa preciosíssima. Veja, nós podíamos ser comidos pelos nossos predadores durante o sono. Por que que a natureza fez a gente dormir? Porque ele é muito importante. Descanso é muito Isso. E importante. a gente não se prepara para dormir. A gente fica com o celular até o último minuto, a gente fica vendo um vídeo até o último minuto, a gente fica comendo até o último minuto, e você tem que abaixar pelo menos 2 graus na sua temperatura para dormir Olha, bem. curiosidade isso, Então, gente. você deveria se preparar.
ir para a cama, ter tomado uma aguinha gelada ou um leitinho gelado, coisa pequena, isso ajuda a baixar a sua temperatura, ver se você está com uma temperatura boa no quarto, tá? Se aconchegar de uma maneira boa e esperar o sono vir, deixar um É um escurinho. conjunto, né? Exatamente, é se propor a dormir. Mas parece que a gente está perdendo tempo essa hora, né? E hoje, todo mundo fala o quê? Eu trabalhei tanto o dia inteiro, eu mereço descansar um pouco. E descansar é Ficar na rede social. isso aí, alerta, alerta, alerta. No cérebro, a gente tem um centro do sono e um centro da vigília. Os dois passam brigando o dia inteiro, tá? Quando a vigília ganha, a gente fica acordado. Quando o sono ganha, a gente dorme. A gente faz tudo para a vigília ganhar e quer dormir. E a gente, eu percebo que às vezes a gente fica lutando ali para não dormir, porque parece que o fato de dormir, eu vou ficar ociosa. E eu não posso ficar ociosa, eu tenho que ser produtiva. É isso. Isso. Ou era a única hora que eu podia fazer algo. E fazer algo não é dormir. É qualquer coisa menos dormir, não é interessante? Muito interessante. E as pessoas hoje têm hábitos assim, têm hobbies? Algumas, é assim, ó, a gente perdeu aquele hobby, tirando os mais velhos que se permitem, tá? Aquele hobby muito legal de ir pescar, por exemplo. Tá? Desligar do mundo. Isso. E nós, mulheres, o que era o nosso hobby? Era conversar. Né? Nós não somos jogadoras de futebol. Sentar na frente da casa, Exatamente. jogar uma conversa Exatamente. fora. E hoje a gente perdeu isso, principalmente porque a gente acha que conversa se a gente fizer isso digitalmente, né? E depois porque não cabe. Também é uma perda de tempo. Então, os nossos hobbies viraram glamurosos. Eu vou viajar, que dá um estresse danado. Preparar a viagem, né? Enquanto se você podia até viajar, eu vou. Quantas pessoas aqui em Marília conhecem Varpa? Pertinho. Pertinho, um lugar lindo. Sim, Tá? maravilhoso. Isso. Só que isso é muito pouco. Isso talvez entre no rol das perdas de tempo. O tempo ficou muito acelerado e tudo virou perder tempo. Ficou muito emergente as coisas, eu acho, né? E será que é? Ou a gente que cria? Então, não é deixar de fazer as coisas, porque se você prestar atenção, a gente perde muito tempo durante o dia. A gente procrastina muito com bobagem. A gente não gosta de uma determinada coisa, a gente vai fazendo outras, e as que a gente não gosta vão se acumulando, e daí a gente tem que dar os nossos pulos. Aí tem que equilibrar Exato. isso num tempo que a gente não Não tem. tem. Então, a gente perdeu muito tempo que poderia ser bem usado e não é usado em prol de um tempo para nós. Uma vez uma paciente falou para mim assim: eu faço uma coisa que para mim é imprescindível. Eu tenho que fazer minha unha toda semana. É o meu momento de lazer. Pode parecer esquisito, mas é um baita momento de lazer. Sim. Você não pode botar a mão no celular porque você está com a mão. Verdade. Você está conversando com uma outra pessoa. Mas até nisso a mulherada já está dando jeito, está colocando unha de gel para ir a cada um mês salão, porque ela não se permite ter esse tempo dela, esse tempo do cuidado, né? Exatamente. Quer dizer, o que a gente chamava, eu lembro da minha mãe ficando a tarde inteira do final de semana, do sábado, arrumando cabelo, conversando a tarde toda. Era um passatempo. Né, doutora? Hoje, para nós, isso é inconcebível. Por que tem escovaria e esmaltaria? Para a gente entrar sem marcar tempo, com pessoas que a gente não conhece, nunca viu. Não cria vínculos, né? E sair com a mão boa, porque é isso que importa. Na verdade, não é. Exato. Não é o processo. Mas isso é todo um questionamento. A gente tem que parar e falar: o que eu quero para mim? Porque não é o que a sociedade está me exigindo, não é o que eles chamam de bem-sucedido, é o que eu quero para minha história. É muito difícil fazer isso. Muito difícil. Porque a gente vai fazer em algum ano que a gente não sabe qual é, quando a gente fica velho, e daí a gente tem 60 anos e infarta. Ai,
quando que a gente ia fazer, né? A gente vai deixando para o futuro o que a gente poderia fazer agora, né, e talvez esse futuro nem chegue. E não era grandioso, a gente não precisa dar volta ao mundo, né, eram pequenas coisas que fariam o nosso dia ser diferente, um dia diferente dos outros dias. Era tomar um café especial. Eu lembro na faculdade eu tinha um professor de psiquiatria, que ele dizia que quarta-feira era um dia muito chato, então que ele fazia questão de ir na padaria que ele gostava e tomar o melhor café, porque assim quarta-feira tinha algum Tinha significado. algo diferente. Exatamente. Então, assim, se a gente conseguisse, a gente chama isso em psicologia de enriquecer a vida. Se a gente conseguisse enriquecer a nossa vida com pequenos brindes, a gente faria melhor as nossas obrigações. Na escola Celebrar talvez os pequenos gestos, né, os pequenos momentos em família, em amigos, que aí isso ia ficar especial, né. exatamente. Ou se permitir coisas para você também, tá. Então, assim, no meu dia de aniversário, todo mês eu ponho uma roupa muito especial, mas eu tenho que pensar em mim para eu fazer isso. Sim, E isso eu não tenho que pensar no que eu tenho que fazer, eu não tenho que pensar no meu papel. Então, agora, por exemplo, nós estamos fazendo papel de entrevistador e entrevistada. sim. Quando a gente sair daqui, esses papéis acabaram, mas de uma certa maneira, ter esse papel enriquece a vida. Esse papel do podcast enriqueceu a sua vida. Sim. Estar aqui Ouvir hoje histórias, enriquece a minha. trazer, né, pessoas que conseguem falar de si, porque o que que a gente percebe? Tem pessoas que não conseguem falar de si próprio, porque tá tão assim no automático, que ela não enxerga a trajetória que ela teve para chegar até aqui. Exatamente. Então, é até por isso, né, o motivo do Mascarim Podcast é ouvir essas pessoas. E aí, ela falando, ela vai inspirar outras pessoas, né. Exatamente. Então, a coisa legal, nós somos, seres sociais. Se a gente aproveitar, isso que nós não tínhamos antes, Sim, na infância nós não tínhamos, e isso permitir que a gente se socialize um pouco mais, quer dizer, se, para as pessoas que você chega, você virar uma amizade confiável e enriquecer a vida dessas pessoas com assuntos não banais, porque a gente, realmente gasta muita banalidade mostrando a roupa nova que a gente comprou, né. sim, sim. Então, se a gente conseguir enriquecer com aprofundar a nossa vida, a gente sai diferente do lugar onde entrou. E às vezes é uma coisa simples, é um café com amiga. Exatamente. Isso não, um café com amiga é muito difícil. Pensa, quando foi a última vez? Bom, a gente toma bastante café com as amigas, gente. É, A gente criou esse hábito, porque a gente vai se mantendo uma pessoa tão sozinha. Principalmente, assim, as mulheres do nosso meio, mulheres que são empresárias, né, ou uma amiga que tem filhos pequenos que acaba não tendo tempo para elas. Então a gente tem criado no nosso meio, assim, momentos de estar juntos para um café, isso. de sentar e, assim: "Qual a sua dor hoje, né? Conta pra gente". E a gente poder uma auxiliar a Isso, outra. isso, a vida é terapêutica. E a coisa muito legal, a gente não precisa levar alguém para casa e ser melhor amiga. Sim, Se a gente tiver uma amizade de um momento que sirva para aquele momento, então, eu tenho uma amiga que vai comigo na academia, depois a gente não se encontra mais, porque ela tem uma vida muito diferente da minha. Se a gente conseguir dar risada na academia naquele momento, isso é já muito valeu a legal. pena. Mesmo que eu não discuta altas intimidades. O que acontece às vezes com as pessoas, é que elas são exigentes demais de alguém para que eles sejam amigos delas. E Tem que aí ser uma tem pessoa aquele idealizada, é. e pessoa idealizada não existe, a gente não é, ninguém é. Mas se eu conseguir, a gente fala que os japoneses nisso, eles são idosos menos deprimidos, porque eles têm muitos grupos. Eles têm o grupo da ikebana, o grupo do tai chi chuan, o grupo que limpa a praça, tá. E isso faz com que eles tenham uma vida muito rica. Tem uma E comunidade e maior isso, eles e amigos.
Amigo do Tai-Chi, amigo da ikebana, amigo da praça. Eu não preciso carregar todo mundo para casa e ser amigo íntimo. Sim, Essa alma gêmea é muito é difícil de muito encontrar. difícil. A gente fica muito exigente, né. Exatamente. E a gente perde aquilo que o outro pode dar de melhor para nós. E a gente faz isso com tudo, né. A gente faz isso com comida, a gente não experimenta mais. A gente traz uma coisa Trivial pronta ali. e a gente traz uma coisa pronta de preconceito, né. É interessante. Então, assim, eu lembro a minha mãe que a gente enchia muito a paciência dela pra fazer exercício, e ela falava assim: "Eu já sou inteligente", como se quem fizesse exercício fosse burro. É a sabedoria, né. Então, e não é verdade, porque com 70 anos ela estava tropeçando e caindo pra caramba, não tinha mais músculo. Olha, Que raio de inteligência é essa, verdade. né? Então, a gente ter menos preconceito, a gente falar mais sim do que não. Ah, me convida para andar 1 quilômetro, vou. Me convida para fazer uma coisa maravilhosa, tomar um super café na Havana, vou. Narrativa. Nascimento, isso, vou. Qualquer coisa, fala mais sim. Sim. Que daí a vida vai dar mais oportunidades. Se a gente sempre falar não, esperando uma grande oportunidade, ela não vai vir. E aí a nossa mente também se expande, né, doutora? A gente começa a ver as coisas de maneira diferente, eu acho, Isso, mais leve. mais leve. E a gente começa a ser mais bondoso com as outras pessoas. É Enxergar o lado bom das bom, pessoas, né. isso, Ela não é agradável. perfeita, mas ela tem algo bom que eu posso me relacionar E com é ela. agradável nesse momento. E eu não exijo mais que isso dela. Nós temos um nível de exigência das pessoas que talvez se a gente tivesse da gente, a gente fosse perfeita, né. É, por aí. Mas acho que dá pra puxar o nível de exigência dos 2. A gente Pra ter uma vida aceitar mais como é tranquila, né. e a gente aceitar os outros como eles são. Entendi. E depois da covid, pandemia, como que a doutora vê a neuropsiquiatria nos próximos 5, 10 anos aí? É, eu acho que assim, com impactos diferentes para cada geração, a pandemia teve um impacto, terrível, tá. Para os mais velhos, eles não voltaram. Então, assim, a gente vê que eu fiquei dentro de casa, eu perdi meus laços, alguns amigos morreram, eu envelheci. Sim, Parece pouco tempo, mas 2 anos para as pontas, para as crianças e para os mais velhos, fez muita muita diferença, diferença, muita diferença. Para a faixa etária que a gente está, a maioria de nós trabalhou, com né, certeza. ou odiou o trabalho online, ou amou. E daí a socialização piorou pra Piorou, caramba, sim, né, os que odiaram conseguiram voltar, ou conseguiram fazer uma coisa mista, que seria porque tem muita coisa bacana, sim, seria a gente conseguir aproveitar o que foi bom e deixar o que foi ruim, né. Então, a geração trabalhadora foi a que teve mais impacto de saúde, porque saía, mas ao mesmo tempo, psiquiatricamente foi melhor. As crianças e os adolescentes foram uma tragédia. As crianças pequenas, por não aprenderem, elas têm repercussão até agora na aprendizagem, porque é muito importante nos primeiros anos. E as crianças mais velhas, por causa do videogame, né. Eu ficava lá, primeiro eu aprendi a tapear a escola, né, todo mundo fazia junto, buscando no Google a resposta das questões da escola. E eu aprendi isso. Então voltar a ter a responsabilidade de antes, está muito tá difícil, difícil, né. né. A pandemia foi maravilhosa para a medicina. O conhecimento médico, Avançou-se ele dobra a muito, cada né. 5 anos. Ele dobrou em 2 anos. Coisas de terapia intensiva que a gente tinha dúvidas, hoje a gente tem certeza. Sim, Até as coisas digitais, a receita digital, então evoluiu muito, né. evoluiu muito. Pra medicina foi um impacto positivo. Pra vocês terem uma ideia, aquelas vacinas que todo mundo falou mal, uma delas era do DNA do vírus, e agora o pessoal está usando essa tecnologia para fazer quimioterapia,
pegando o DNA do seu câncer e você se imuniza contra o seu câncer. Quer dizer, a seu próprio sistema imunológico vai matar seu câncer. Isso é maravilhoso. Isso foi o ganho da pandemia, tá? Mas para a gente, como animal social, vai demorar, acho que até a última geração sobreviver, se não vier outra. Não, pelo amor de Deus. E foi uma coisa interessante, eu vou só falar mais um pouquinho disso. Foi a primeira vez que os seres humanos lutaram contra uma pandemia. A gente fez alguma coisa na gripe chamada espanhola, que foi a gripe que os americanos levaram para a Europa. Morreu um monte de gente, proporcionalmente muito mais do que morreu, porque o mundo tinha menos gente, as pessoas viajavam menos. Mas ninguém soube lutar contra a gripe espanhola. Nós não, nós nos mexemos. Nem que foi ficar dentro de casa, nem que Sim. foram hoje Não, mexidas inadequadas. Máscara, álcool em gel pra Isso, tudo, né? exatamente. Mesmo que a gente tenha tido atitudes que depois se mostraram tolas, Sim. nós brigamos. Então isso foi uma coisa muito legal, esse impacto de lutar contra uma coisa, de dizer: "Eu não vou morrer dessa porcaria", tá. Isso foi, como mundo, foi uma coisa incrível. Crescemos numa parte e regredimos em outra, Isso. né. E talvez o evoluir seja esse, né. E doutora, e depois disso tudo, transtornos aí depressivos, aumentou isso? Como aí conectar corpo, mente, cérebro nesses transtornos? É, se a gente pensar nas doenças psiquiátricas maiores, a esquizofrenia, o transtorno bipolar tipo 1, essas não mudaram a incidência. Quer dizer, essas maiores são as que dependem muito do cérebro, e aí de novo, o cérebro e a mente, tá. As doenças psiquiátricas menores, os transtornos ansiosos e os transtornos depressivos, elas tiveram uma explosão. Porque realmente me ver frente a uma situação sem solução é o que me faz deprimir. É caótico. A ansiedade faz a gente lutar, a depressão faz a gente se ver A gente se frente à expõe, situação né. sem solução, É. né. E foi uma situação sem solução, gente do céu, parece absurdo, mas teve gente que perdeu a família inteira, né. Sim. Então, realmente aumentaram os quadros. A gente pega, pacientes que atendeu em 2020, 2021, eram quadros muito mais graves. Agora, como um bichinho resiliente que nós somos, como população, a gente está voltando a ressuscitar. Sim. Então, a maioria de nós saiu um pouco mais forte. A maioria de nós que não morreu, não é tudo que não me mata me fortalece, os sobreviventes saíram mais fortes. Então a gente vê que, assim, mais questionadores, né, é engraçado que se diz que nós, achamos que a informação traz verdade. Então, quando apareceu o jornal trazia verdade, o rádio trazia verdade, a internet era a verdade. Sim. Nós aprendemos a questionar um pouco isso. Então é interessante. Alguns de nós já não acreditam mais nada, né, questionam tudo. Mas isso é bom. É, deixamos de aceitar tudo de forma passiva, né. Exatamente. E isso causou muito caos? Causou, mas o do caos é que a gente cresce também, né. Sim. E aí, que nem o TDAH, o TOC, ele aumentou? O TOC é um transtorno considerado, apesar de ele estar à parte, ele é considerado um transtorno ansioso também. Então aumentou, aumentou. Ah, o TDAH, eu acho que aí a gente vai culpar outro ser, principalmente o celular, tá. O celular trouxe para nós uma atenção dividida o tempo inteiro. E assim, a atenção é a região mais refinada do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Primeiro ela é uma região que demora para amadurecer, ela amadurece até os 30 anos. Então a gente tinha que treiná-la muito bem até os 30 anos. E depois, ela é uma região que ela é muito preguiçosa, ela tem que aprender a ser estimulada a fazer coisas chatas. A hora que a gente botou todo mundo na frente do videogame e na frente do celular, né, só jogando ou vendo rede social, qualquer coisa ficou chata,
né, fazer tarefa Ficou muito ruim. ficou ruim. Tudo é ruim. É ruim. Isso. E a nossa atenção foi embora, Sim. né? A gente divide a atenção o tempo inteiro, a gente não consegue deixar o celular na gaveta, né? Não. Ele fica virado, mas É nosso maior problema hoje no mundo dos empreendedores, né, é a questão do celular. isso. E nas crianças na escola, né, as próprias crianças têm trazido que elas voltaram a brincar no recreio depois que tiraram o celular. Mas, assim, a tentativa de burlar isso é gigantesca, né, e vai demorar muito. Os pais tinham que se questionar de dar o celular o mais tarde possível para as crianças, deixar o cérebro delas treinarem com coisa chata, com ouvir historinha, jogar jogo, tá, Brincar, brincar, né. coisas que, deixar sua atenção inteira para isso, coisas que demandem atenção. Então, o TDA aumentou? Aumentou. Principalmente, eu acho que a grande causa que nós estamos questionando é celular. Até para crianças pequenas, autismo, para você ter uma ideia, E tá. hoje muitos pais, às vezes, para a criança ficar quieta, dá o celular, né. É. E aí, assim, né, esse momento da nossa vida que os papéis são muito confusos. A gente quer fazer todos os papéis e não perder nenhum, né. Então eu quero ser pai, mas eu quero continuar sendo jovem, eu quero continuar fazendo tudo que eu gosto, eu quero ter meu hobby, eu quero postar na rede social, e daí eu não faço bem meu papel de pai. Para isso, para eu sossegar minha criança que fica me demandando, eu dou o celular E para ela. principalmente as mulheres, né, jornada dupla, né, chega em casa, tem que dar atenção para o filho, tem que cuidar da casa, e às vezes ela não dá conta. E aí ela fica doente. É. E assim, em relação às mulheres, até esse é um problema menor nosso. As mães têm preocupação de que o celular possa causar alguma coisa, tá. Sim. Mas quando os pais são separados, por exemplo, a criança vem muito brava para casa quando passa o fim de semana com o pai, porque ela passa o fim de semana jogando videogame no celular. Então, assim, eu acho que a gente tinha que levar isso mais a sério, tá. Os pediatras já estão ficando muito bravos, o pessoal que lida com criança pequena, né, os psiquiatras infantis, os neuroinfantis, mas foi um hábito que foi muito aplaudido na sua geração, Sim. Andréia. Vocês pegaram o celular e vocês não tinham celular desde a infância. Não. Então, quando o filho de vocês teve celular desde a infância, foi perfeito. Teoricamente, eles ficavam mais inteligentes. Não foi isso? A gente achava. Nossa, ele tá esperto Esperto agora, pra né. caramba. Só que agora eles têm 25, 30 anos e, eles só querem ficar no celular, né, eles não jogam Às mais vezes não bola, dá eles atenção não nem fazem para a mais nada. família, né. Pra nada. Nem para o trabalho, nem para a escola, nem para nada. Então rever isso vai ser outro desafio desse bichinho chamado ser humano. Sim. E quando é a hora de procurar um neuropsiquiatra? Então, Qual sintoma que a gente começa a ter, que acende a luzinha vermelha e diz assim: "Está na hora de procurar o médico"? é, não necessariamente o neuropsiquiatra, mas na hora de procurar um médico. Quando você tem um sintoma que não passa. Se eu tiver uma dor de cabeça direto, eu posso ter um tumor cerebral, mas eu posso estar deprimido, Sim. tá. Se eu tiver sem dormir, eu posso estar muito ansioso, ou eu posso estar tendo uma alteração hormonal, entrando na menopausa, por exemplo, no climatério, tá. Então a primeira coisa é, um sintoma que não passe, ele tem que chamar a nossa atenção. Depois, eu mudar do que eu fui. Então, esse divisor de águas a gente tem que se olhar. É. Às vezes, a gente deprime em degrau. Quando você deprime em rampa, assim, você procura um médico, Aí é fácil, é você fácil, cai de uma vez, né. né. Quando você vai indo em degrau, você vai se adaptando àquilo que você foi perdendo. Você tem que ter uma percepção, eu não era assim, o que está acontecendo comigo? Tá. E depois, eu quero voltar para o normal, eu não vou, receber qualquer explicação. E normalmente o que eu estou passando, justifica o que eu estou sentindo? Então, às vezes, as pessoas estão passando por coisas tão difíceis, que elas estão passando muito bem,
embora eles estejam Filho da mãe péssimas, da pela meia tempestade. tempestade. "Oh, eu tô com um filho com uma leucemia". Não tem como você não estar impactado Se por isso. abalar, né. Isso. E essa hora você saber que está tudo bem, já deixa você bem. Você procurar o médico e ele falar: "Ó, eu estaria como você se eu estivesse passando por isso", já ajuda muito, né. Então, essa é outra coisa, fazer uma relação com o que você está passando e aquilo que você está. Se o que está me acontecendo não justifica os sintomas, eu estou doente, eu Sim. tenho que ir no médico. Não teve uma mudança brusca na vida, não perdeu o emprego que abalou, né. Isso. Tenho 30 anos, não estou na menopausa, se eu for mulher, né, Sim. se eu estou alterada, tem alguma coisa. E a gente tem que lembrar de uma coisa chata, chamada genética. Filho de galinha pintinho, não tem jeito, não dá para ser leão. Uhum. Então, as doenças que a minha família tem, Sim, eu tenho mais chance de ter, quaisquer uma delas. Se eu venho de uma família que todo mundo morre de câncer, eu tenho que ficar esperta. tem que ter um olhar para isso. Lógico, se todo mundo infarta, todo mundo tem AVC, eu tenho que ficar esperta. Se todo mundo tem depressão, eu tenho que ficar esperta. Sim. Por quê? Daí tem um componente cerebral nesse quadro, tá. E não ter vergonha de procurar um médico, né. O médico da cabeça principalmente, nossa Ainda senhora, um tabu, não é, doutora? muito menos, tá. É engraçado que o meu consultório é junto com o meu marido e ele é urologista. Eu tinha pacientes homens que tinham a coragem de dizer que falavam que vinham no urologista. Por quê? Vocês acham que eles iam no psiquiatra? Psiquiatra, não, de jeito Não, no neuro. Onde você, dá uma receita, a pessoa fala: "Poxa, ainda bem que a senhora é neuropsiquiatra, né, vão achar que eu fui no neuro, não no psiquiatra". ó. Então isso, existia muito Mas eu profundamente. vejo muita gente hoje: "Ah, mas tomar remédio de psiquiatra? Não, não sou louco, eu nem Isso, vou". E i aí eu ainda ouço isso de isso. algumas pessoas. Embora hoje os remédios sejam muito mais benignos, com muito menos efeitos colaterais. Eu acho que, assim, a pessoa tem que trabalhar com ela. É muito legal, o paciente do psiquiatra é um paciente muito melhor do que o paciente deprimido do clínico, porque o paciente do psiquiatra, ele venceu muitas barreiras, ele já se conhece um pouco mais, ele já sabe queixar de emoções, tá. O paciente do clínico tem uma dor de estômago que não passa, e ele queixa isso e não consegue relacionar os sapos que ele anda engolindo a vida inteira. E isso está fazendo É isso que está dando dor de estômago nele. Então, às vezes, a gente tem muito problema, porque o clínico detecta e dá uma medicação, percebe que ele está deprimido. A medicação queria sará-lo e ele volta muito bravo, porque que ele não precisava tomar um remédio para a cabeça. Ele estava com dor de estômago, tá. e não sabe relacionar. Isso está melhorando. E nesse ponto a internet foi muito boa. Nesse ponto, o que você está fazendo é muito bom. Quanto mais eu tenho cultura, menos medo eu tenho, Sim. né. Então, se aculturar foi uma coisa muito legal da internet, né. Pena que ela não tenha filtro. Então, às O vezes, exagero acontece. acontecem absurdos, né. Eu trato, sei lá, meu problema de colágeno com pé de galinha. A absorção é baixíssima do colágeno animal, mas eu trato assim. Então, por quê? Porque eu vi na internet. Então esse filtro, essa discriminação, agora depois da pandemia, nós estamos ficando mais espertos, mas ainda tem. E eu percebo isso muito nos idosos, né. Os idosos têm uma ociosidade durante o dia, e eles ficam muito na internet. Então, tudo que eles ouvem para ele é uma verdade, Isso, né. E aí eles acreditam naquilo de uma forma e começam a viver o que eles estão ouvindo, e errado, isso, né. perfeito. Essa geração ainda é da cultura que a informação diz a verdade, Sim, tá. O tempo que ela não passa. é manipulado. Isso, exatamente. O tempo passou, hoje o poder foi perdido, mas os idosos de antigamente, minha avó, a sua, talvez o Jornal Nacional só falasse verdade, né. Sim, com certeza. Os idosos de hoje de 70, 75 até questionam, mas alguns, a internet virou a verdade Sim, verdadeira, né. e daí é complicado. E às vezes até frustrante, né. Muito frustrante.
e às vezes impede tratamentos. Então você propõe um tratamento, eu vou olhar na internet e eu vejo coisas que, por exemplo, hoje eu tinha proposto um remédio para uma paciente e ela falou: "Quase que eu não tomei", porque eu fui olhar na internet e essa medicação, se a gente ficar sem tomar, dá tontura, dá isso, daquilo. Isso é só em doses muito altas. A dose dela era muito pequena, né, mas a internet não falava É, isso, não dizia: "Em dose exatamente. alta isso acontece". Então é interessante, daí ela falou que tomou e ficou muito frustrada, porque ela esperava passar mal pra caramba e se sentiu bem. Eu falei: "Então, mas você não escreveu na internet, isso aí é mentira". Tem que colocar lá, né, doutora? E assim, da primeira consulta ao plano terapêutico, como que é isso? Depende do seu diagnóstico. Se o seu diagnó porque assim, ó, por que é que você adoeceu se você tem um quadro, das doenças psiquiátricas menores, se a gente disser assim, tá. Isso não é desprezando essas doenças, é o Sim. quadro que as pessoas sadias têm. Então se tiver um transtorno ansioso que está relacionado, é reativo aos acontecimentos, ou um transtorno depressivo reativo, você tem que tratar para você melhorar, mas você vai sarar se você mudar o que causou. Se eu deprimir, porque eu estou num emprego que eu detesto, eu posso tomar o antidepressivo que for, que Não. se eu continuar lá, eu posso continuar conseguindo trabalhar, mas eu vou casar com o E antidepressivo. eu vou continuar tendo esses sintomas, né? Eu posso até melhorar com o remédio, mas eu não vou tirar o remédio nunca mais, Sim. né. Então, e nesse ponto hoje a gente busca muito coisa imediatista, a gente busca muito remédio. E daí a gente esquece de um treco que é muito legal, que é a terapia. Fica É, procurando remédio até para ser feliz, viu, gente? é A gente ouve muito, né, a pessoa tem um sintoma: "Ah, eu vou tomar um remédio que vai melhorar". E aí é o que a doutora está dizendo, a terapia pode ajudar muito nisso, porque você vai pôr para fora e vai tratar a causa do problema, né? isso. E você vai detectar, porque o problema está aí. Ah, o jeito que você está lidando com ele, Sim, e daí você vai detectar: "Eu tenho como lidar diferente com esse problema? Esse problema é eterno ou ele vai acabar? O que eu posso fazer? Como eu posso mudar minha ótica?". sim, Então, se for uma coisa que eu tenho que lidar, por exemplo, alguém doente na família, um idoso com Alzheimer, eu vou ter que fazer isso. O que que eu posso fazer para eu ter momentos que eu desligue dessa história? O que que eu posso fazer para essa situação não me contaminar tanto, tá? Então, estratégias para que eu que eu consiga passar por aquela coisa ruim, porque eu lamento, mas todo mundo ninguém tem uma vida boa o tempo inteiro, vai? Não, não tem jeito. Tem. É assim. Nós vivemos no mundo real. Quer dizer, que estratégia eu posso fazer para nos meus momentos ruins, se eu não me destruir, né. A gangorra sobe e desce. Como é que eu faço para eu não me estourar quando ela descer? O remédio é uma coisa legal, a terapia é uma coisa legal, porque ela traz o foco de uma outra pessoa que estudou Sim. e que vai apontar para a gente, fazer a gente pensar em outras saídas. E vai ter uma visão diferente, né, muitas vezes, daquilo que a gente está vivendo, né? Exatamente. Então, assim, a grande questão é essa, nós estamos lutando, nós estamos vivendo uma aventura, que é uma aventura cheia de percalços, como se a gente estivesse realmente solto na selva, né, nessa selva chamada vida. E nós vamos perder esse jogo, E não tem muitas vezes tentando encontrar a saída, né? isso. E o jogo que nós vamos perder, ninguém vai viver 500 anos. Sim. Mas enquanto eu vivo durante, como eu faço para ele ser o menos pior possível, né? Eh, é uma coisa que, esse trabalho a gente tinha que fazer com a gente todo dia, né, se vitimizar menos, se ver mais como vencedor. É, Olhar a força que a está dentro força. da gente, que é muito importante, né. Hoje eu vejo pessoas que estão sofrendo e que não olham para dentro de si, se vitimizam e não falam assim: "Não, eu vou porque eu posso ir", né. É E se alguém não chegar para ela e às vezes dizer isso, ela vai continuar ali, isso. né, Isso, a gente olha o mundo com os sofrendo. nossos olhos, Sim, né. é a nossa ótica só, né.
Por isso a terapia é legal. A gente traz a ótica de alguém não envolvido, que não nos conhece, não é nosso amigo que tem partido, Sim. porque nosso amigo tem partido, e essa pessoa olha e traz de uma forma real como a gente podia fazer, que 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 comportamento a gente poderia mudar, que insight que a gente poderia fazer. E esse olhar, ver sempre de onde você veio e aonde você chegou, dá valor para sua jornada. Sim. Se a jornada do outro foi maior, tudo bem, você não teve aquelas oportunidades, né. A gente tem que passar pelo processo, não tem Exato, como, não tem né. como. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo a como ela chama? A atual princesa da Inglaterra casar, né, que estava lá o casamento, eu me trocando e assistindo, nisso chegou a minha funcionária. E daí eu falei para ela: "Ó, eu vou deixar a TV ligada e você vê o fim do casamento que eu vou trabalhar". Ela olhou e falou: "Nossa, doutora, que azar a gente teve, né. A gente podia ter nascido na casa dela". Mas a gente podia ter nascido no Afeganistão. Então, se a gente conseguisse manter essa leveza, eu estou passando por isso, é difícil, mas eu tinha que passar por alguma coisa. Será que essa aí não é mais fácil Uhum. do que usar burca, Sim, sim. né? E daí a gente fala: "Ah, mas eu vou me comparar com o que está embaixo? Eu tenho que me comparar com o que está em cima". Não, na verdade eu tenho que me comparar comigo, né? Eu tenho que estar bem, né. E eu posso estar mal, se a situação disser, mas daí eu vou estar mal um dia, depois eu vou lamber as feridas e eu vou voltar a E lutar vou de novo, voltar a lutar. né. Sim. Difícil pra caramba, tá, Fácil não é fácil de não. falar, difícil de fazer. E o estilo de vida? Hoje a gente vê pessoas exaustas, né, mulheres aí com burnout, não conseguindo, assim, lidar com tantas coisas, tantos afazeres, mais o trabalho que hoje em dia, muitas das vezes, muito estressante. Isso é um fator que também leva pessoas ao consultório? Nossa, o duro é mudar isso, porque assim, ó, a gente usa o nosso corpo, mas a gente não cuida dele. E quando a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida para ele ficar bonito, né, Sim. a gente não cuida para ele ficar bom. Então, ter esse carinho seria legal. Eu me mexer, eu odeio academia, tudo bem, se mexer não é academia, né, Fazer alguma fazer alguma coisa para coisa. sair do Isso, sedentarismo, né. isso, e para o seu corpo mexer, tá. Pensar no que você come, se eu me empanturrar de fritura, não vai ser bom para o meu corpo. Talvez ele não grite agora, né. E é ele que me dá o que eu sou. Então, a gente ter respeito pelo corpo é uma coisa que seria muito legal e que daria para nós um estilo de vida. Sim. A gente só tem um estilo de vida ruim, então dormir 2 horas à noite a gente acha e 2 horas da madrugada, né. E daí no outro dia acorda e toma Venvance, Cansado, né. É lógico, eu preciso estar lá. Daí eu vou, não como, tomo pouquíssima água e quando eu tomo refrigerante. ou como errado, né. Isso, não como nada, ou como coisas que são palatáveis, mas que não são nutritivas, e eu vou usando o meu corpo até que ele cobre o preço. E daí eu fico muito revoltada, né, por que eu? E até que ele entre no colapso, né. É, e eu fico revoltada com o meu corpo, por que eu? Por que que eu tive uma hipertensão? Por que eu infartei? Olha para trás, seu companheirinho, você não cuidou nada. Uhum. Então, a gente saber os riscos da nossa família, mostra pra gente que olhar a gente tem que ter maior para o nosso corpo. E por outro lado, a gente cuidar, achar que ter respeito, Sim. tá. É o Ah, nosso templo, vamos pensar assim, isso. né. E nós somos 3. Nós somos nossa razão, nós somos nossa emoção e nós somos nosso corpo. A águia, o leão e o touro, ou a vaca, tá. Se os 3 estiverem abraçados, É. nós estamos em paz. Então, se a gente, desejar coisas,
trabalhar, se a gente usar o nosso intelecto, ao mesmo tempo, se a gente tiver uma religiosidade, uma espiritualidade, se a gente tiver amigos, e se a gente cuidar do corpo, a gente vai ter menos chance de adoecer. Sim. Uma hora vai. Nós somos perecíveis, Uhum. mas nós vamos viver mais tempo bem, Uma qualidade de com vida qualidade melhor. de vida melhor. E dor e saúde mental andam juntas? Sim, o pai da medicina, Hipócrates, ele falava: "Sedare dolor e opus divinum est", quer dizer, tratar a dor é obra divina, tá. Porque nós somos feitos de dor, vai. Sim. Todo dia a gente tem uma. Tem uma dorzinha. Dor no pé do sapato apertado, tá, dor nas costas de ficar na mesma posição, Sim. nós vivemos com a dor. Agora, quando ela cronifica, isso tem que acender um alerta. Ou ela persiste, né? Exatamente. Aonde que dor e depressão andam juntas? No neurotransmissor chamado serotonina está na moda. Uhum. A serotonina dá calma, coragem, bom humor, regula o sono, regula o apetite, melhora a dor. Ela só é o cara. E ela melhora a dor por uma ação na medula, Olha só. não uma ação cerebral só. Então, assim, às vezes o paciente vai com uma dor crônica, as dores de fibromialgia, etc. E você dá um remédio que, quando ele lê a bula, é um antidepressivo. E ele fica muito bravo. E ele não está deprimido, e não está mesmo, tá? Só que aquele antidepressivo tem uma ação de aumentar a serotonina da medula. Então ele serve para dor. Pra dor. Os remédios têm nomes errados às vezes, tá. Então, assim, andam juntas, mas elas podem estar separadas. Eu posso ter um quadro depressivo muito grave e nenhuma dor. Eu posso ter uma dor crônica muito grave, uma dor facial, tá. Eu posso ter uma coluna toda estrupiada que me dá uma dor muito grave e não ter depressão. Mas talvez eu use os mesmos remédios. Entendi. Doutora, respostas rápidas, mito ou verdade? Depressão é falta de força de vontade? Esse é um mito que todo mundo já sabe, né. Eu adoro quando um cara fala assim: "Ah, eu achava que ter depressão era coisa de fraco e agora eu tô aqui". Agora é. Ansiedade só melhora com remédio? Não, Não. ansiedade melhora pra caramba cansando o corpo. A gente tem um monte de serotonina no músculo, mas ele só libera para tirar a dor junto com a endorfina, se a gente cansar. Então, a gente, quando ficava muito ansioso, devia botar o tênis e correr até cair no chão Ou de fazer tanto uma cansaço. lista, né? Qualquer coisa que cansa, subir no prédio, os degraus, porque isso cansa pra caramba, tá. Aham, Fazer o nosso músculo cansar tanto, que a gente melhorasse. Aí sim, a ansiedade melhora. entendi. Dor crônica sempre indica lesão ativa? Não, em geral não. Dor crônica significa que você destruiu o seu sistema de analgesia, que você foi tendo tanta dor, que você gastou todo o sistema de analgesia, tá. Mesmo que já tenha passado. Hum, Eu operei da minha coluna, devia estar ótimo e continuo com dor. Tem entendi. tratador agora. Regular sono e rotina ajuda tanto quanto remédio em alguns casos? Mais que remédio, porque o remédio não vai fazer você produzir seus hormônios adequadamente. Entendi. 3 hábitos para cuidar do cérebro. Estudar, estudar e fazer prova, tá. Não é só ler, é ler e contar, é aprender uma coisa nova, tá. Comer um monte de fruta e de verdura. O cérebro precisa de vitamina. Tomar água. O cérebro precisa de hidratação. Então, assim, aprender coisas novas, de preferência coisas que você vai ser cobrado. Comer verdura, comer coisa crua, legume, tá. Não estou dizendo para eu virar comedor de comida japonesa, é Hã, legume, fruta e, tomar água. entendi. Uma mensagem agora para quem convive com uma dor, sofre com ela e não procura ajuda. Procure ajuda. Pergunta por quê. Por que eu não estou procurando ajuda, né. Eu não estou procurando porque eu tenho medo de algum outro diagnóstico. A gente tem medos assustadores, né.
A gente acha que se a gente não for no médico, o câncer não vai aparecer nunca, né. Então, Procura acha, quem né. procura acha. Então eu tenho medo de outro diagnóstico. Eu tenho medo de me expor, porque eu sei que a minha dor tem uma dor da alma também. E eu vou ter que mexer nela, né. Exatamente, tá. Eu tô viciada em analgésico. O maior vício não é cocaína e não é álcool, tá, é analgésico. Então, às vezes, eu não vou, porque eu não consigo parar o analgésico. E eu vou ouvir que eu tenho que parar. Porque o sistema de analgesia da gente, o corpo reconhece se eu tomar o remédio, o analgésico, a dipirona da meia-noite, ele reconhece como se você não tivesse com dor. Teve um treco para tirar a sua dor, e ele não se regula. E esse vício é muito importante. Tem pessoas que realmente dormem toda noite só de se tomar analgésico. Que incrível, meu Deus. Bom, nós já estamos aí prestes a entrar em 2026, né. Uma mensagem para esse ano novo, né, como as pessoas têm que ver esse ano que está iniciando, o que que elas podem fazer para começar realmente um ano diferente? Essa época é uma época que é interessante, para algumas pessoas é muito feliz, porque realmente o mundo parece muito mais feliz, as pessoas ficam mais bondosas, né, Sim, se dão presentes. Para outras pessoas é horrível, porque parece um mundo falso. Todo mundo é mentiroso, por que que ninguém me procurou o ano inteiro? todo mundo feliz. E agora todo mundo faz de conta que está feliz, né. Então, eu acho que o ano novo é novo, quando ele é novo para nós, né. E a gente nunca muda sem hábitos. Ah, se você fizer uma promessa de ano novo, de acordar uma pessoa diferente, é mentira. No dia 3 você já está você de volta. Já vou. Isso. Então a proposta é uma coisa só: "O que que eu vou fazer para esse meu ano ser novo?". Então, eu vou, fazer aquela pescaria que eu estou prometendo para mim e nunca faço. Eu vou perder peso, mas daí de uma forma real. Eu não vou perder 30 quilos, tá. Que eu vou parar de comer a partir de agora, Não me que eu já sei o gosto, então eu não preciso comer mais desesperada. A gente vê muito legal as pessoas que conseguem: "Eu vou parar de tomar refrigerante". Isso às vezes causa uma é um mudança em você hábito, né. inteiro. Isso. Então, assim, ter propostas reais para o ano novo. E assim, eu acho que é muito complicado, a gente é um ser de marca data, mas o ano novo podia ser amanhã, né. Mesmo amanhã sendo E sexta, começar hoje. mesmo amanhã sendo sexta, isso. O que que eu vou mudar amanhã? O que que eu vou vai ser ó, não acabou o ano ainda, o que que podia ser a mudança do ano de 2025? Esse foi um ano muito difícil no mundo, desde a mudança de temperatura, as pessoas empobreceram, tá, eu li alguns trabalhos que esse foi um ano em que nós empobrecemos, e nós vamos dar conta lá na frente. Sim. Então, eu acho que a gente se propor a alguma mudança que nos dê felicidade, ia ser muito legal. O que você faz por você. Isso, menos cobrança, mais felicidade. Quer dizer, que eu vou fazer de legal para mim? Nem que seja para cuidar do meu corpo, nem que seja uma coisa como: "Eu preciso tomar água, e agora eu vou tomar de verdade". Uhum. Mas daí não precisa esperar o ano novo, pode ser a partir de amanhã. Que eu vou fazer para eu dar mais risada? Né, é Uma vida mais interessante. leve. Ser mais leve. Nós éramos aclamados como um povo tão risonho, né. Quando alguém fala que nós somos o povo mais ansioso do mundo, eu não consigo entender. Não é essa, No não é o nosso padrão, né. Nós somos o povo do carnaval, poxa vida. da festa, do churrasco, Exatamente. né. Então como a gente resgata isso? Então a proposta para o ano novo é isso: primeiro, o dia 31 e o dia 1º você é o mesmo. Então não tenha raiva do ano novo, e ao mesmo tempo não espere coisas que são muito clamorosas, porque não é assim. Sim. Depois, promete alguma coisa, dá um presente para você. O que que você vai dar de presente para você nesse ano novo? Uma coisa legal, mas para durar o ano inteiro. E depois você ainda não se deu o presente de 2025, que dá tempo.
Vamos dar o de 2025, nem que seja uma Se coisa vê sem tempo, né, pequenininha, doutora? pequenininha. Nem que seja tomar mais água, isso é um baita presente. Nem que seja dormir melhor, isso é um baita presente. Então, eu acho que a gente tinha que ter essa bondade com a gente o ano inteiro, Sim. mas o ano novo é um momento melhor para isso ainda, né? A doutora está vivendo essa questão do final do ano, tendo um olhar mais para a família, né, doutora? Mudando de cidade, nos abandonando. Mas eu creio que é uma virada de chave também, né, doutora? É um olhar para uma vida diferente também daqui para frente, né? É, eu espero que a minha seja muito pouco diferente, porque eu não vou mudar de planeta. Aham, E nós estamos fazendo uma coisa via internet. Então, as consultas online são muito boas. Mas, assim, o que eu sinto, todo mundo envelhece. E planejar o envelhecer também é uma coisa legal, sim. tá? Uma das questões de mudar é mudar para perto da família, porque aqui estamos só meu marido e eu. E é um mudar enquanto a gente ainda tem serventia. É muito triste quando a gente vira um idoso Hum, que vai ter que ser cuidado. sim, É melhor ainda funcionar no idoso sábio. E o com tempo passa para certeza. todo mundo. Que os caminhos sejam muito floridos daqui para frente, que trabalhe mais, que menos, né? Não, até mais. Família, eu acho que vai trabalhar mais, mas assim, que curta a família, que curta os netos, porque é o que a doutora disse, a gente tem que ter, assim, esse olhar para o futuro, esse cuidado com a gente, né? Isso. A gente vê, às vezes, pessoas que acharam que iam ter 30 anos a vida toda, né? Sim, E daí tiveram 5 esposas, né? Não conviveram com nenhum filho. E depois envelhecem e e a estão vida sós, passou, né? E daí você fala: "Puxa vida, mas por que que eu tô só?". e eu podia ter feito diferente, Lembra né? da música "Devia ter", Amado mais, então, será que a gente devia ter? Será que a gente não tem que ter agora, agora, né? no resto do ano É e isso. no ano novo? Verdade. Gente, fica assim, essa dica, esse recado, né? Comece agora o seu ano novo, viva agora o melhor da sua vida, seja a sua prioridade, porque nós temos que nos amar, né, doutora, temos que nos cuidar. Então, assim, fica com essa dica, compartilhe essa mensagem de cuidado para um amigo, para um companheiro, para um parente seu que precisa virar a chave, mas virar a chave hoje, não esperar mais para amanhã. E é um prazer, foi um prazer ter você aqui com a gente no Mais Carinho Podcast. Nosso propósito é esse, é ouvir histórias, ouvir relatos que podem mudar a sua vida, que podem mudar a nossa vida, para que a gente realmente tenha uma vida em abundância, uma vida feliz. Então, assim, nossa gratidão por você, pelo seu trabalho, por tudo que você faz pelas pessoas, pelo fato de você, às vezes, tirar as pessoas lá do abismo dela, trazer para a luz. Eu acho que isso é um trabalho, assim, de Deus, é um trabalho divino, porque quantas pessoas você já fez nascer de novo, que estavam num beco que não tinha saída. Tinha saída. Mas A questão né? é só a gente iluminar. Sim, Eu acho que o caminho, em qualquer, no seu trabalho, no meu trabalho, no trabalho de todos nós, a gente caminha junto. sim, E a vida só vale a pena a vida que a gente vive junto, com né? certeza. Então, a gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. A gente só consegue, modificar a vida de quem quer ter essa vida modificada. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar, olhar para nossa vida e falar: "Não, minha vida tá boa, então faz tudo certo", né. Aquele balanço de antes de dormir: "Eu fiz tudo certo hoje? Maravilha, continua assim. Eu Amanhã não posso fiz, fazer melhor? amanhã vamos mudar?", né. Ter essa leveza, e daí a gente sai, porque não existe fundo do poço. A gente se pôs lá de alguma Sim, maneira. sim. Vamos escalar e vamos sair, E vamos sair. né, com a ajuda que precisar, sem preconceito. Então, procura um médico, Sim. né, procura um amigo, Procura um amigo, né? procura procura seu pai, procura um familiar, procura alguém. É bíblico isso, né, Sim, pedir vos será dado. sim, é isso. Então vamos procurar.
Obrigada, Andréia. Tá? Obrigada. Gente, a gente vai ficando por aqui com essa mesa linda, com os nossos apoiadores. Hashimitsu trouxe cada panetone pra gente, que eu vou saborear com a doutora agora. Mais esses doces. Olha cada doce maravilhoso. Olha só. E lembrar também que a Hashimitsu agora tem iFood. Você pode receber na sua casa todas essas delícias. E olha só, temos presentes para o Natal, para o Ano Novo, né? Ir na casa de alguém, levar um mimozinho, e lá no Hashimits a gente pode encontrar tanta coisa boa. Temos também a nossa apoiadora Carmen Steps, que está com a gente todo episódio. MB, Salão lá da Mel, em frente ao preço certo. MB que muda a nossa autoestima, melhora o nosso cabelo, cuida das nossas unhas, que é o tempo que a doutora falou que nós precisamos. Então, quando a gente vai lá, a gente se sente mulher, se sente cuidada e sai de lá realmente renovada. E é isso, né, doutora? Perfeito. Gente, muito obrigada. Se você puder compartilhar esse conteúdo para alguém que você sabe que está passando por uma fase difícil na vida, que precisa realmente virar a chave e transformar o ano de 2026, compartilha com ela nosso episódio. Nós vamos ficando por aqui e muito obrigada por você estar com a gente até agora.